Olá pessoal, salve galera do Jogo de Tabuleiro. Estamos aqui reunidos mais uma vez para um novo vídeo do Dados ao Cubo. E hoje nós trazemos até vocês 8 jogos que chamaram a nossa atenção na Gen Con 2020. E antes de começar, a gente gostaria de deixar bem claro que essa lista não seguiu nenhuma ordem de preferência nossa, tá? É uma ordem aleatória, certo? Então, pessoal, vamos começar? O primeiro jogo, né, me chamou a atenção foi a nova edição do Seven Wonders, né? Essa da Ripus Production, ela vai vir com nova arte, algumas cartas modificadas, as cartas vão vir um pouco maiores e o tabuleiro dos jogadores agora vai ter a opção de dia e noite, né? É uma nova implementação do jogo e uma das coisas que será feita também, as expansões, 3 delas, o Armada, Líderes e Cidades também vão entrar nessa produção, ou seja, vão ter essa reestruturação da arte. Para quem já tem o Seven Wonders, é uma opção para uma remodelagem no estilo do jogo, né? Para quem não tem, conseguir essa nova edição agora, comprar essa nova edição, talvez seja uma opção para já ter o jogo mais a nova versão dele, né? Que vai ter também algumas questões de regras modificadas, mas vamos ver como é que vai ficar primeiro. Bom, eu vou falar agora sobre o Lost Ruins of Arnak, que é um jogo que foi anunciado na Gen Con pela CGE. O jogo chamou muito minha atenção, primeiro pelo visual. Achei muito bacana esse tabuleiro com esse rio, com esse campo e onde os personagens vão explorar. E eu sempre gosto bastante de jogos de tabuleiro que mexam com o tema exploração. Acho um tema muito interessante e quando ele é bem trabalhado no jogo, costuma ficar muito legal. Então, o jogo já me chamou a atenção logo de cara, pelo visual e por essa questão da exploração. E o meu interesse ficou ainda maior quando eles explicaram que o jogo vai misturar dois mecanismos que a gente vê bastante nos jogos de tabuleiro, que é a mecânica de worker placement com deck building. Então a ideia é que você vai ter os seus exploradores, você vai mexer eles no campo, né, no acampamento, melhor dizendo, vai mandar eles para buscar ruínas, mas ao mesmo tempo você tem esse elemento de gerenciar o baralho, né, ver as cartas de uma forma que elas sejam usadas do jeito mais adequado. E uma coisa que acontece muito com o deck building, o designer comenta isso na apresentação dele, é o desafio de fazer que quando o jogador compre uma carta boa, que ele não use aquela carta só uma ou duas vezes no jogo, porque isso pode ser muito frustrante. Então a solução que eles encontraram para isso no jogo foi fazer o deck do jogador, né, o baralho que cada jogador tem com poucas cartas, cada jogador começa, se não me engano, com 6 cartas, para dar essa alta rotatividade, para que o jogador consiga usar a mesma carta várias vezes ao longo do jogo e, se a ideia do designer der certo, né, ter uma sensação de que realmente ele está usufruindo daquilo que ele conquistou, daquilo que ele conseguiu durante o jogo. Então, é um jogo que eu achei bem legal, vou ficar bastante de olho nele. Ô Caio, olha Sim? só, eu dei uma olhada numa entrevista com os designers desse jogo, que é o Elven Yamin. E, inclusive, a primeira pergunta foi, se eu não me engano, do Tom Vessel, que mandou a pergunta para eles, perguntando se aquilo era realmente o nome deles. E, e na verdade, eles falam que não, eles usam nicknames, é um rapaz e Hum. uma moça, eles curtem muito RPG, e esse foi o nickname que eles usaram durante muitas campanhas, jogos, eles assumiram esse nickname, acabou virando um apelido entre eles. E eles realmente tiveram uma ideia sensacional com esse jogo, né? De misturar construção de deck com alocação de trabalhador e gerenciamento de recursos. Eu acho assim, absurdo isso. Realmente uma ideia sensacional. E esse lance da carta que você estava falando, parece que tem. A carta ela tem mais de uma função no jogo, né? Então ela tem funções diversas, então você tem que escolher quando você tem as 6 cartas na mão, como que você vai fazer essa combinação para que você consiga os seus objetivos. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse jogo, achei muito legal, é o conceito de microturno. Cada jogador, cada player no seu turno tem uma única ação. Então é tipo, escolha bem. E apesar disso, parece que não é um jogo assim extremamente extenso, né? Pelo contrário, parece que esse lance do microturno, inclusive, aumenta bastante a interação entre os jogadores.
Enfim, cartas com duplo efeito, conceito de microturno, mecânicas bacanas misturadas num único jogo. Eu também tô de olho nesse aí. Concordo. Esse aí chamou bastante atenção e vou ficar bem interessado assim quando eles começarem a mostrar mais gameplay, mais detalhes. Eles comentaram que a arte ali era uma arte temporária ainda, as regras não estavam totalmente finais, então ainda deve ter uma apresentação no futuro breve com um produto mais final. Um outro jogo que me chamou a atenção foi o da Academy Games. Ele chamou a atenção por quê? Porque é ficção científica, mas não é bem uma ficção científica, porque o nome do jogo é One Small Step, ele é um worker placement também, e ele conta, ele conta a história da corrida espacial na época da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Né? Não é uma ficção científica, mas tem o tema espacial que é interessante e eu gosto bastante. Ele atualmente está no Kickstarter, né? A campanha ainda está rolando, então dá uma olhada mais a fundo ali para ver os detalhes do jogo, mas parece ser interessante, parece ser uma boa opção de worker placement. E é uma coisa interessante que eu tenho visto de uns tempos para cá é mais jogos com essa temática moderna. Jogos que mexem com temas de espionagem, da Guerra Fria, né? Ou com a própria Sim. crise de Watergate, teve um jogo recente sobre isso também. É uma coisa que Sim. antigamente, alguns anos atrás, a gente não via muito isso, né? Os jogos geralmente era pirata ou ninja, né? E hoje você está vendo alguns temas sendo colocados de forma bem interessante nos jogos. Realmente é um jogo que tem potencial de ser bem legal. Esse tema da Lua, se eu não estou enganado, tem 3 jogos com esse tema nesse ano. Né? Tá Então, em voga esse tema, então. Tá em voga. Como Marte teve antes, né? Sempre tem um motivo, assim, um tema que sobressai e as companhias, as editoras, os próprios designers investem nesse tipo de assunto. Bom, eu vou falar agora sobre o Under Falling Skies, que é mais um jogo da CGE. Foi anunciado logo depois que eles falaram do Lost Ruins of Arnak. E é um jogo que, a princípio, não me chamaria muito a atenção por ser um jogo essencialmente solo. Eu, particularmente, prefiro jogar jogos de tabuleiro com mais pessoas. Mas ele tem também um modo para 2 pessoas cooperativo. Agora, eu gostei muito da mistura que eles fizeram ali nesse jogo, porque ele tem uma referência visual que lembra, logo quando você vê assim, você lembra do Space Invaders. Né, a nave mãe descendo ali de cima e as estruturas de defesa embaixo. Isso eu já achei legal, essa referência visual, meio retro, ou retrô. E achei interessante também a mecânica do jogo que trabalha com gerenciamento de dados. E isso é uma mecânica que eu costumo gostar bastante nos jogos. Quando você usa o dado não apenas para jogar e andar algumas casas, né, usar o número do dado de forma direta, mas sim quando você pode manipular os dados, ou um dado manipula o outro, ou com aquele número você tem mais de uma opção do que fazer. Então os dados têm cores diferentes, esses dados você usa eles de forma diferente, ou eles têm consequências diferentes. Então isso me chamou também a atenção, achei bem curioso esse tipo, eu gosto bastante desse tipo de mecanismo e quero conhecer mais esse jogo quando eles também disponibilizarem mais informações. Ô, Caio, uma mecânica que eu achei muito bacana nesse jogo, me chamou bastante atenção, foi um lance de você joga o dado e o mesmo número do dado, ele serve tanto para as unidades que estão atacando você em terra, né, que são as naves que saem da nave-mãe. Então, se você tira um 6 no dado, por exemplo, essa unidade ela desce 6 na coluna, mas esse dado também vai te dar 6 de poder dentro das coisas que você pode fazer no seu bunker para combater. E aí tem um lance também, que se eu não me engano, de quando a nave encosta na Terra, é como se ela destruísse parte da sua base, mas ela retorna para a nave-mãe e depois de um tempo a nave-mãe começa a descer junto. E isso lembra muito Space Invaders, cara, porque Sim, quando a Total. nave-mãe chega lá embaixo, o negócio acabou. Perfeito, é o próprio Space Invaders em board game. Verdade. E ele tem uma opção que é jogar cooperativo, né? Sim, se eu entendi direito na apresentação, esse modo para 2 jogadores ele é apenas cooperativo. Não ficou claro para mim se as regras são exatamente as mesmas regras de jogar sozinho ou se ele tem alguma adaptação, mas sim, eles comentaram dessa possibilidade também. Me chamou a atenção, assim, mais pelo tema também, mas eu achei interessante. Bom,
Outro jogo que me chamou a atenção, e esse jogo ele tá só tem uma imagem do jogo e a descrição dele, né, da história do jogo, não tem foto de componente, não tem nada, porque o Kickstarter dele só vai ser lançado, a campanha só vai ser lançada em novembro. Ele chama Barsicle e é da Ship Theory Games. É a mesma empresa que lançou o Cloud Spire, Too Many Bones, né? E a premissa me chamou a atenção porque, pelo que narra o jogo, houve um apocalipse, um final do mundo e tal, e os robôs parece que salvaram a humanidade, e tempos depois a humanidade parece que não aprendeu e se voltou contra esses robôs de novo. Então, os jogadores, o jogo ele pode ser jogar solo ou cooperativo, de 1 a 4 jogadores. Você faz parte de uma resistência de robôs, vamos dizer assim, né, contra corporações humanas, grandes corporações humanas que dominam o mundo. Então eu achei a premissa muito boa, como eu disse, tem uma foto só o jogo, nada mais do que isso, mas vou ficar de olho no Kickstarter a partir de novembro para ver mais detalhes sobre esse jogo, com certeza. Bacana, muito bom, hein? Próximo jogo que nós vamos comentar é o Dinosaur World, que é essencialmente a continuação do Dinosaur Island, a Ilha dos Dinossauros, que é um jogo que tem um sucesso bastante significativo, mas que para mim é um jogo que gera um dilema, porque tudo que eu leio sobre o jogo me chama atenção ou me atrai na questão das regras, né? Basicamente é como se fosse o Jurassic Park num jogo de tabuleiro. Você tem que gerenciar um parque de dinossauros, você tem que fazer pesquisa com DNA, né, investir nas estruturas para conter os dinossauros, investir em estrutura para receber os turistas, que são os meeples, e aí pode acontecer do dinossauro fugir da sua jaula, dele comer um meeple, e por aí vai. Então, é um jogo que me parece divertido, interessante e bem legal. Só que eu tenho um problema com esse jogo, que é o visual dele. Eu acho que o artista errou um pouquinho na mão, na minha opinião. O jogo é colorido demais, são muitas cores que você vê no tabuleiro de uma vez só. Eu acho um pouco confuso esse visual. Eu acho que ele cria um efeito, por um lado, interessante, mas por outro, prejudica até a própria jogabilidade, você conseguir ler os números ou entender o que acontece. É uma questão totalmente subjetiva. Obviamente que arte é uma coisa que cada pessoa tem o seu gosto, mas para mim sempre foi uma coisa que me afastou um pouco desse jogo. E agora na Gen Con eles anunciaram a continuação, essencialmente a ideia é que você vai ter um nível maior de complexidade, um nível maior de profundidade nas regras, na questão da gestão, gerenciamento do parque, vão ter uma complexidade maior, o que para mim eu acho legal. Mas eu vou ficar com o pé atrás para ver qual vai ser o estilo visual que eles vão adotar, porque se forem para alguma coisa tão colorida quanto o primeiro, talvez não seja o jogo para mim. Mas achei importante falar aqui. Não mostraram nada sobre a arte? A única coisa que eles mostraram foi essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, que suponho que seja a capa do jogo, ou uma prévia da capa do jogo. Dá para ter uma ideia, né, vamos dizer assim, de como vai ser o visual, mas é muito pouco, né? A gente precisa ver a arte mesmo. Basicamente, eles só citaram isso numa live, na transmissão deles, e não mostraram mesmo efetivamente nenhuma imagem a mais. Isso é complicado, porque tem jogos que a premissa, como eu falei do Barsicle, a premissa parece ser legal, tal, a história do jogo, eu sou muito da temática do jogo, eu gosto de jogos temáticos, e às vezes não cola, não dá aquela liga entre temática, componente, cor, paleta de cor, como você disse, às vezes dá aquela explodida no visual, fica muito estranho. Tem que ver para pegar o jogo não, né? Mas pelo menos ver o jogo, se possível jogar, para ver como é que é a dinâmica na mesa, tal, para bater o martelo, né? Vamos dizer assim. Bom, o último jogo dessa Gen Con que me chamou a atenção é um jogo, na verdade é uma expansão de um jogo que eu gosto muito, que é o West Legends. Nesse caso, o West Legends Blood Money. A campanha do Kickstarter dele vai começar agora, dia 11 de agosto, e nesse jogo, da Colossal Games, né, ela falou, essa vai ser a última expansão
do Western Legends e a última grande expansão, né? O Western Legends teve uma expansão anterior que chamava Ant Up, que adicionava locomotiva e mais algumas outras coisas. Teve 2 caixas pequenas que davam mais cartas, algumas poucas miniaturas, e essa é a segunda grande expansão e parece, pelo que eles falam, que vai ser a última. Nessa expansão, eles colocaram uma questão que parecia que muitos jogadores gostavam do jogo, mas tinha a questão do risco. Eles não se... Porque, como é um jogo de Velho Oeste, tem aquela coisa de você estar se arriscando. Então, não tinha essa de ser ferido, de você ficar ferido. Então, agora tem. Então, tem cartas de ferimento, tem dados de risco. Eles têm... Dá uma sensação maior de perigo para o jogo em si. Né? Tem mais cartas, tem cartas de história, tem uma grande quantidade de novos itens para enriquecer mais esse universo do Western Legends. Esse foi o que me chamou mais atenção. A campanha dele agora, logo semana que vem começa, dia 11 de agosto, e vamos torcer para a Conclave, que trouxe o Western Legends original aqui para o Brasil, que consiga trazer também as expansões, né? Porque só vai enriquecer o jogo aqui para nós. A gente que adora esse jogo, né, João? Já tem vídeo desse jogo no nosso canal, o unboxing que você fez. É Sim. Hoje o nosso vídeo mais visto, né, no canal Dados ao Cubo. E esse jogo realmente foi sensacional. Foi uma experiência muito agradável, né? Um jogo sandbox muito bem feito, muito Sim. abrangente. É impressionante a quantidade de coisas que você pode fazer num jogo. Eu nunca tinha imaginado que era possível você ir do cowboy ao xerife. Isso, do bandido ao xerife. É legal. E prospectar ouro ou jogar cartas, enfim, é muito legal, realmente sensacional. Bom, o último jogo da noite será o Tammany Hall, né? Um jogo de controle de área que foi lançado em 2007, teve um reprint em 2015 e agora está sendo relançado, né? O Caio, fala mais sobre isso, por favor. Bom, o Tammany Hall é um jogo que eu tenho ficado de olho já há algum tempo, eu descobri ele vendo reviews na internet, me chamou a atenção a história do jogo. Ele se passa na segunda metade do século XIX, em Manhattan, numa época em que havia um certo conflito de fluxo de imigrantes. Então, tinha os imigrantes italianos, os irlandeses, uma questão real, histórica, que estavam começando a vir para os Estados Unidos. E havia ali esse lugar, que é o Tammany Hall, que era uma espécie de um lugar de negociação, uma espécie onde eles faziam votações, como talvez uma câmara municipal, alguma coisa assim. Não sei se vocês sabem, mas historicamente Tammany Hall deu origem ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos. O negócio é importante. Ok. Não sabia disso. Eu sabia que tinha essa importância política de um lugar onde eles se reuniam para decidir as coisas, mas não sabia que tinha essa importância histórica, né? Então, a ideia do jogo qual que é? É que você tem os imigrantes chegando e você tem ali, você é uma espécie de um político ou aspirante a político e você quer aumentar a sua influência com a população da cidade, com os diversos grupos de imigrantes que estão ali. Então você recebe as pessoas, vamos dizer assim, você designa ele, não, eu vou arrumar uma casa para esse imigrante alemão nesse bairro aqui. Na verdade você está pegando um cubo, né, e está colocando ele de um quadrado no outro, mas o que o jogo incita em termos de tema seria isso, que você está alocando as pessoas nos bairros, e a partir de um certo momento do jogo, depois que tem a primeira eleição, você tem uma camada de negociação, uma camada política que entra no jogo, onde você vai ter um jogador que ele é o prefeito e ele designa cargos para as pessoas. Então ele pode designar que você, por exemplo, é responsável pela organização dos bairros, o que te dá um poder nas próximas rodadas de você manipular os cubos e você dizer, não, esse cara não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui no outro cubo. E como ele é um jogo de controle de área ou de maioria de área, às vezes um cubo que você tira ali de um bloco ou de um distrito já mudou tudo, já mudou quem está com a maioria, já favorece outro jogador, né? Enquanto que outro jogador tem outra habilidade de prender as pessoas. Então, toda essa camada de negociação, né, de você decidir para quem que você vai dar o poder e tudo que está em volta disso deve ser muito legal. Eu digo deve porque eu nunca consegui jogar esse jogo. Quando eu descobri, ele já estava difícil de encontrar. E foi uma surpresa para mim, eu não sabia que eles estavam planejando relançar o jogo. Eles estão previstos já para lançar em setembro. Pelo que eu vi, a mudança de regras vai ser algo leve,
vai ser um ou outro refinamento que eles vão fazer e tem algum cuidado um pouquinho maior na produção, acho que estão fazendo meeples talvez um pouquinho mais trabalhados ali, alguma coisa assim, mas essencialmente é o mesmo jogo, né? Então, sem dúvida, esse daí, para mim, foi pro topo da lista de desejos, porque deve ser muito legal esse jogo. Eu tenho gostado muito dessa onda dos reprints, né? Da galera pegar esses jogos assim que realmente fazem sucesso, dar um tapa, melhorar a arte, melhorar os meeples, relançar, principalmente quando o jogo é bom, né? Eu não conhecia muito sobre o Tammany Hall e o pouco que eu vi já realmente interessou na hora. Esse lance dele ser um jogo de controle de área, mas com uma temática política e ao mesmo tempo interessante, é sensacional. É um jogo que tem regras extremamente simples, né? Como você estava falando, o jogo, na verdade, ele passa apenas em 4 turnos, né? E cada turno representa um ano. Então é como se o jogo se passasse em 4 anos e ao final de cada turno de 4 anos tem uma eleição. Então, vai mudando o prefeito, né? E tem um lance Isso. também de que, se por um lado é bom você ser prefeito, porque você ganha algumas prerrogativas de poder, por outro também você é o primeiro a ser atacado. A galera, é muito louco isso. Você chega, é muito bom, muito próximo da realidade, cara. É um jogo sensacional. Você chega no poder, você começa a ser atacado de todos os lados, né? É um jogo que tem esse equilíbrio de poder muito bem colocado, né? E essa Enfim, parte política desse jogo, ela vai a política mesmo, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim também da política. Corrupção, pagamento de propina, tudo isso tem no jogo, não é? Sim, sim. Então, tem um lance, isso aí que o Caio estava falando de você mandar o cara para ajudar o imigrante, na verdade porque o pagamento é em favores, então na verdade você vai Sim, cobrar a sim, favor do cara depois, sim, Uhum, sim. é meio mafioso até o negócio. O jogo exatamente. suscita muito lance entre os jogadores de negociações, de alianças e de traição, principalmente. Então, se você é um cara que não gosta de jogo que pode perder o amiguinho, eu não De recomendo jogar backstabbing. Family Ball. Esse aqui não é para, esse é para perder o amiguinho, tá? Mas enfim, se você tem um grupo de amigos legal que nem os nossos, que aceita a facada nas costas e não leva desaforo para casa, a gente vai gostar bastante, provavelmente. Sim, com Exatamente. certeza. Então é isso, pessoal. Aqui foi a nossa lista dos 8 jogos que chamaram a nossa atenção na Gen Con 2020. Curtiu o vídeo? Compartilha, dá um like, interaja com a gente, manda suas perguntas, veja os nossos vídeos e até a próxima. Obrigado, galera. Tchau, tchau, galera.